Evangelho segundo Mateus, Bíblia RA, capítulo 10, versículo 1. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Versículo 3. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Versículo 4. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Versículo 5. As instruções para os 12. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Versículo 6. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7. E à medida que o seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Versículo 8. Curai enfermos e ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Versículo 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Versículo 10. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão. Porque digo, é o trabalhador do seu alimento. Versículo 11. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. E aí ficai até vos retirardes. Versículo 12. Ao entrardes na casa, saudai-a. Versículo 13. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Versículo 14. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Versículo 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Versículo 16. As ademoestações. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. Versículos 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Versículo 18. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 19. E quando vos entregarem, não cuideis em como que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Versículo 20. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Versículo 24. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do Senhor. Versículo 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Versículo 26. Portanto, não os temais por nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
Versículo 27. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz. E o que vos dizeis ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Versículo 26. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento de vosso Pai. Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. 31. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Versículo 34. As dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sogra. Versículo 36. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 40. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Versículo 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão.